Boa noite, vamos entrando. Olá, galera. Tô botando o tema da live aqui. Gente, vocês estão me escutando? Distensão abdominal. Deixa eu ver agora. Como que eu fixo o comentário para poder deixar o tema da live? Não sei. Alguém me ensina? Alguém sabe fixar o comentário para poder ficar o tema da live? Eu não sei fazer isso. Ah, pronto. Agora vai ficar. Consegui. Vocês estão me ouvindo bem? Gente, envia essa live aí nesse aviãozinho aí pra galera, porque essa live não vai ficar salva. Ai, obrigada. Gente, eu não tinha usado batom vermelho ainda depois que eu tirei o aparelho. E aí começou a quarentena, enfim, tô em casa e hoje eu coloquei. Sábado à noite live, né, merece um batom vermelho. Envia aí pra todo mundo no aviãozinho que essa live não vai ficar salva e a gente vai dar muita dica legal hoje. Então, essa live merece ser compartilhada. Deixa eu ver se o Márcio já tá entrando aqui. Então, enviem, porque hoje tem muita coisa legal pra gente falar. Opa, peraí, deixa eu ver. Tá me vendo agora? Jéssica? Tá me vendo? Márcio tá entrando. Cara, isso aconteceu já. Tá me vendo, já? Tá me escutando? Ai, meu Deus. Já aconteceu. Eu acho, né? Vocês estão me ouvindo bem? Só áudio o quê? Não tá aparecendo? Não tá aparecendo quem? Sim, só você. Inclusive, eu tenho que botar meu fone aqui. Ele deve ter saído pra entrar de novo. Márcio, solicita de novo aí, Márcio. Ele vai tentar entrar de novo. Boa noite. Vamos entrando. Ele tá tentando entrar de novo, gente. Tá me Ó, até a vendo? irmã entrou. Não, não tô te vendo, Márcio. Que estranho. Será que você é do Caramba. Instagram? Que bizarro. Ai, já me deu um problema desse antes, cara. Não sei. Eu resolvi ir mudando de usuário aqui. Não Mudando sei de o que. usuário. É, no celular. Mas Que me escutar, bizarro. tá me escutando bem, né? Tô, mas, pô, fazer uma live sem você Não, aparecer? não, vou aparecer. Não Você sei quer o que que eu que é, saia e cara. entre de novo? Não, espera 2 minutinhos aí. Eu vou tentar trocar de usuário aqui. Vou tentar trocar de usuário, tá? Tá, gente, o Márcio tá tentando entrar. Então, vamos enviando aí a live pra galera. Vamos conversando. Quem tá aí, quem sofre de distensão abdominal presente, ok. Mas quem? Não, hoje a gente vai dar várias dicas muito boas, real, assim. Todo mundo aqui sofre de distensão abdominal. Tô vendo que tem vários homens, né? Achei que ia só dar mulher, mas eu tô vendo que tem vários homens também.
Não é coisa só de mulher, tá vendo? Olá, papas. Desde que acorda. Ai, gente, isso é muito tenso. Obrigada, Clara. Gente, eu vou começar introduzindo, então, enquanto o Márcio vai tentando entrar. E aí a gente espera ele entrar. Qualquer coisa a gente inicia de novo, tá? Quando a gente pensa em distensão, a gente sempre tem que pensar o seguinte. Tem uma desbiose ali, tá? Então tem um desequilíbrio da microbiota intestinal. Com certeza, com toda certeza. Por quê? Porque não é normal ter distensão, tá? Se tá tendo distensão, tá gerando gases. E quem gera esses gases são as bactérias. As bactérias estão metabolizando esses alimentos e estão produzindo os gases. Tá? E aí, quando a gente vai pensar em desbiose, a gente tem que começar a pensar o que gera essa desbiose, né? E aí, meu amor, são vários fatores que geram a desbiose. Então, primeira coisa que a gente pensa, a alimentação, né? Então, o que nossa microbiota gosta? Ela gosta de uma alimentação saudável, rica em fibras, né? Alimentos saudáveis. Espera aí que o Márcio vai entrar aqui. Uma alimentação de fácil digestão. E aí, quando a gente começa a se alimentar de coisas, né, industrializados, que estão cheios de aditivos, de corantes, de conservantes. Márcio, será que agora vai? Agora acho que eu vou aparecer. Ai, ótimo. Agora foi. Já introduzi aqui... Troquei o usuário. A desbiose, né? Que quando a gente fala de distensão... Ah, sim. Quando a gente fala de distensão... Dá boa noite pro pessoal aí. Dá uma boa noite aí. Márcio já trabalha com saúde intestinal há algum tempo, né, Márcio? Alguns anos. Desde 2010, eu trabalho com clínica de gastroenterologia. Me saiu um pouco durante um período que eu fiquei muito voltado mais para a esportiva, mas voltei para a área de nutrição clínica, né, com enfoque na saúde gastrointestinal. Show. Mas que é o meu foco maior. É, nossa paixão, não tem jeito. É verdade. Então, voltando, gente. Tem alguma coisa vibrando aí. Cara, é que eu mudei de... Estão chegando 500 mensagens, eu mudei de usuário. No celular você pode botar 2 usuários, aí quando você vai pro outro, dá esses... Mas já acabou já. Ah, tá. Então vamos continuar. E aí eu tava falando o seguinte, a gente tem que pensar em desbiose, né? Então, quais as causas básicas de desbiose? A alimentação, né? A má alimentação. Exato. Então, uma alimentação aí baseada em industrializados, principalmente. Uma alimentação rica em açúcar, né? As bactérias ruins amam açúcar. As bactérias ruins amam carboidratos, né, refinados, amam refrigerante, amam gordura saturada, né? Que é o que está em excesso aí nesses alimentos industrializados, nas carnes, Exato. né? Pessoal que abusa aí de churrascos, enfim, de frituras, de fast foods, que é a alimentação que a gente fala que é a alimentação ocidental, né? Mas não é só a alimentação. Infelizmente, a própria poluição, né, na nossa volta interfere na microbiota, o próprio estresse, o próprio sono desregulado, o próprio sedentarismo, né? A própria industrialização do meio. Então, assim, antigamente a galera vivia num meio ambiente mais, como é que fala? Mais saudável mesmo. E hoje em dia... Sim. Hoje em dia, a gente vive num meio poluído mesmo. Então, isso também interfere na nossa microbiota. Então, de verdade, se a gente for parar pra pensar, a gente tem tudo desfavorável. Vamos colocar assim, né? Se a gente botar numa balança, a gente tem tudo desfavorável pra nossa microbiota. Então, é muito difícil, na verdade, a gente conseguir um equilíbrio. Então, é o que eu sempre falo. Na verdade, todo mundo tem um grau de desequilíbrio, né, Márcio? Ninguém consegue... De desbiose, sim. A gente não consegue ter o que a gente fala que é eubiose, que seria o equilíbrio da microbiota. Porque a gente teria que viver numa bolha, né? Porque ninguém consegue se alimentar 100%, ninguém consegue ter um ciclo
circadiano, que eu vou falar um pouco depois, perfeito, né? A gente não consegue. Só que se essa desbiose vai te gerar doenças ou não, vai depender justamente do grau dessa desbiose. E aí, o que a gente vai falar em específico hoje, de uma das consequências dessa desbiose, é a distensão abdominal. E aí, o que eu quero dar enfoque aqui antes da gente começar a falar da distensão em si, é que distensão, gente, não é simplesmente um incômodo. É um sinal que o seu corpo está te dando que tem alguma coisa errada. A distensão é um gatilho inflamatório. A distensão é um aviso de que, olha, presta atenção que tem alguma coisa muito errada aí. E se você está tendo insônia, se você está muito ansioso, se você está compulsivo por doce, se você está com alguma doença autoimune, se você está com alguma disfunção hormonal, se você está com irregularidade menstrual, cara, se você está com alguma outra doença, com alguma outra situação, e você está tendo distensão abdominal, pode ser que essas duas coisas estão relacionadas. Por quê? Porque no intestino é onde começa tudo. Então, na verdade, a distensão abdominal pode ser apenas um sinal de uma coisa muito maior que está acontecendo ou que está por acontecer, tá? Então, na verdade, a gente quer aqui te alertar que não é só para você resolver um incômodozinho que você sofre, não. É para você resolver a sua saúde e para você viver bem melhor, tá? E é uma coisa que é relativamente fácil de resolver se você seguir tudo que a gente vai falar aqui, tá bom? E que ninguém precisa viver com distensão abdominal, que isso é péssimo, tá? É bom frisar o que você falou, para a pessoa também identificar o que seria essa distensão abdominal. Não é uma coisa que acontece esporadicamente. Isso aí pode acontecer com qualquer um, né? Mas é a recorrência que isso vem acontecendo, né? Porque não é que distendeu o abdômen um dia, então teve um dia que você teve bastante gases, que é uma característica que você tem que se preocupar. Até porque, assim, é aquela coisa assim, dor de barriga, quem é que não teve na vida? Quem é que não tem uma história de diarreia que estava num lugar público? Todo mundo já teve, né? O que a gente fala sempre é essa coisa de a qualidade de vida sendo afetada por esses tipos de sintomas recorrentes. Isso daí é muito comum, né? A vida social da pessoa fica horrível. A gente não está numa época de festa, né? Mas eu já atendi muitas mulheres que relatavam que não podiam ficar direito em festas, não podiam, né, frequentar certos lugares, tinha que ir com o horário certinho, porque tudo que elas iam comer provocava distensão abdominal ou o quadro de diarreia. E focando na parte da distensão, é um sintoma muito clássico, né, de que algo não está muito, não tá muito legal e bem recorrente, né? É um incômodo, Jéssica, que eu vejo assim, para a mulher principalmente, né, que interfere também no ciclo social dela. Com né? certeza. Porque as mulheres são mais retraídas e tudo mais. Porque, assim, se tem uma distensão abdominal, a gente já entende também que tem um acúmulo maior de gases, né? E, assim, é uma situação bem complicada. Então, trabalhar com enfoque na alimentação, e como você vai falar também da parte do ciclo circadiano, a gente está falando de desbiose e a gente está falando de bactérias. Quando a gente fala de bactérias, até as bactérias têm ciclo circadiano. Então, assim, a pessoa se alimenta, às vezes, em horários errados, e ela está favorecendo um tipo de bactéria que de repente estaria adormecida, Exatamente. mas ela está acordando e está desfavorecendo um equilíbrio. Então, tem tudo isso envolvido, além do alto consumo, né, de alimentos refinados, que é muito comum, né, hoje em dia. E como você frisou muito bem, de alimentos industrializados, onde a gente tem uma alta quantidade de conservante, que eu sempre falo para o paciente raciocinar que se o alimento tem muito tempo na prateleira, é porque ele tem conservante, ele tem componentes químicos ali para matar bactérias. E quando isso cai no seu consumo, cai na sua microbiota, também mata bactérias. Então, assim, geralmente mata bactérias boas, né? Uhum. E provocando desequilíbrio. E na verdade são substâncias estranhas ao nosso corpo, né? Que a gente chama de xenobióticos. A gente não consegue metabolizar aquilo ali, né? E tudo que é estranho ao nosso corpo
é reconhecido como uma toxina, né? Se torna tóxico pra gente. Então é ruim. Fala pra gente um pouquinho, então, dos alimentos. Então, vamos começar a falar da distensão em si, tem muita coisa pra falar. Fala um pouquinho dos alimentos que causam gases, que a gente sabe que, de fato, causam gases, né? Então, existe um protocolo, né? Que a gente chama, que é o FODMAPs, né? São alimentos que fermentam, né? Fermentam, às vezes, de uma forma desequilibrada. Porque o que acontece? Se você vai consumir uma cebola, o normal é que você consiga fazer a digestão dela, um alimento que tenha alho, da forma normal. Ela é um alimento que é rico em frutano. Quando a gente associa um quadro de disbiose e esses alimentos que já possuem um grau de fermentação, a gente tem um quadro de distensão abdominal. É um dos primeiros sintomas. Então, assim, alimentos que fermentam bastante, que são o quadro de FODMAPs, que eu falo bastante sobre eles, né, que a gente pode colocar o grupo dos frutanos, da lactose, né, que a gente sabe que fermenta bastante, os oligosacarídeos, que são os feijões, né, que no caso lentilha, né, que a gente também tem um grau também de fermentação alto. Couve-flor, As leguminosas, brócolis. brócolis, couve-flor, né, as brássicas, né, que também fermentam bastante. E que não é novidade para ninguém, né? Todo mundo sabe que feijão aumenta gases, que leite em excesso pode provocar, além de diarreia, distensão abdominal. E outros alimentos que às vezes as pessoas não se dão muito conta. Tem alguns que as Tipo farinha pessoas de, não sabem real, assim. Abacate. tipo farinha de trigo, né? Acha que um pãozinho é tranquilo. Cara, para quem tem um quadro de disbiose, comer um pão ou uma feijoada vai ser quase a mesma coisa, em termos de distensão abdominal. Né? Pode ser que tanto um quanto o outro provoque muitos gases. A gente não tem uma régua para dizer assim, olha, esse daqui vai provocar tanto de gás em você e esse aqui não. Cada caso é um caso. Então a pessoa também ela tem que se conhecer, né? Tem que saber qual o alimento. Geralmente a ficha que a gente dá é aquele alimento que a pessoa faz um alto consumo sempre, né? Exatamente. E um negócio que as pessoas não sabem muito sobre os FODMAPs são os polióis, né? Que são os adoçantes. Os polióis, esqueci de falar deles. Aliás, eu deixei um trecho aqui para falar só sobre ele, que é muito interessante, Jéssica, porque tem gente que de repente até te segue, que faz muitas receitas low carb, receitinhas que eu acho ótimo, acho muito legal essa pegada. Mas aí na hora de adoçar, sempre coloca o xilitol, né? Xilitol, eritritol, ou então um adoçante que provoca desbiose. Esse xilitol, ele não é metabolizado, né, no nosso intestino delgado, e ele vai rapidamente para o intestino grosso e ele fermenta muito rápido. E essa fermentação ocorrendo no intestino grosso, ocorre uma distensão abdominal aguda, ali bem, não é uma coisa que a pessoa vai consumir e vai dar no outro dia, não. Geralmente com o xilitol é na hora. Exatamente. Né? No caso, ele tem moléculas muito pequenas, que são fermentadas no intestino grosso. Tem gente que consome xilitol e pode ter diarreia, né, em grande quantidade. E tem gente Na hora. que vai ter a distensão, vai gerar gases, enfim. E aí, na verdade, a gente tem que explicar o seguinte, que esse consumo de FODMAPs é por quantidade, né? Tem alimentos que são classificados de acordo com a quantidade, até tantas gramas de abacate, sei lá, até 50 gramas de abacate, geralmente é tolerado. Acima disso, as pessoas geralmente sentem sintomas. E também que eles são acumulados. Vamos supor, eu como uma maçã, que é rica em FODMAPs, junto com a outra fruta, manga, que é rica em FODMAPs também. Aí eu estou juntando dois alimentos que são ricos em FODMAPs na mesma refeição. Ferrou. Exato. Tá? Então, na verdade, as combinações que eu faço nas refeições também vão influenciar muito, tá? Então, na verdade, gente, assim, o normal... Então, a gente tá falando aqui de uma alimentação saudável. Porque o que acontece? Às vezes, acontece muito o seguinte. As pessoas começam a fazer dieta, começam a se alimentar de forma muito saudável, mas continuam tendo sintomas de gases, de distensão, de prisão de ventre. E não sabem por quê. Poxa, tô comendo salada pra caramba, só como fruta, só como, né, coisas saudáveis e continuam tendo distensão. E é justamente por isso que às vezes estão priorizando alimentos que elas têm sensibilidades.
E aí deve ser por quê? Porque tá precisando fazer uma modulação dessa microbiota para conseguir digerir bem aquele alimento, né? E aí que entra o protocolo. E aí o que você falou muito importante, que a gente vai até um caso muito comum para quem é até vegetariano, que teoricamente faz uma alimentação mais saudável. Eu digo teoricamente porque tem vegetariano que às vezes erra por muitas coisas. E às vezes a pessoa quer se alimentar de forma saudável e coloca um pratão de salada. E ali a individualidade dela é que vai comandar. Às vezes 300 gramas de salada ali para aquela pessoa pode provocar distensão. E a gente tem que entender que o excesso de fibra, né, e dependendo do quadro da pessoa, também pode provocar distensão, pode provocar gases. Então, assim, o excesso de fibra é uma coisa. Então, assim, para esses casos a gente fala muito em fracionar a dieta. Não precisa, às vezes, você ter que comer aquele pratão de salada. Você pode comer um pouquinho de salada no almoço. Num lanche da tarde você coloca alguma preparação que leve um pouquinho de salada também. E aí você vai dividindo e fazendo o consumo correto de fibras, né? E não encher o prato de salada, que isso também tido como uma coisa natural, né? Tido não, é uma coisa natural, boa, benéfica, mas quando a gente exagera, né, realmente pode provocar distensão. Bom, cebola, alho, farinhas, produtos refinados, maltitol é muito comum também. É muito comum ter tudo terminado em ol, gente, é poliol. Esse poliol é um tipo de adoçante, tá? Da família dos polióis. Então, xilitol, maltitol, sorbitol, eritritol, são tudo polióis que podem gerar, né, esses sintomas de distensão de gases que serão fermentados pela microbiota. Exatamente. E lembrar que às vezes até, por exemplo, a pessoa pegou um whey protein que está adoçado com xilitol, aquele whey protein pode ser um gatilho para distensão abdominal. E é muito comum. Sim, muito comum. Produtos. Eu sempre falo o seguinte: produto que é doce. Ou um whey protein que além de ter xilitol, ou até não tem xilitol, mas tem outros adoçantes, né? Sucralose ou acesulfame, né? Que são piores ainda, enfim. E aí também tem um monte de corante, um monte de aditivo, que são coisas que vão piorar a sua microbiota, né? E aí vai desencadear ali uma desbiose. E aí, quando você consumir esses produtos, entendeu? Então, na verdade, de forma aguda, alguém perguntou da sucralose. A sucralose de forma aguda, ela não vai provocar distensão. Porém, a gente sabe que é um adoçante mas é um adoçante de péssima qualidade. Então, assim, uma desbiose. exatamente. O que eu falo, a questão do que eu friso muito, Jéssica, que não é porque o alimento é baixo em FODMAPs que ele é um bom alimento. Claro. E isso é uma coisa que todo dia eu tenho que ir lá na minha página. Chega, gente, não é isso. Vamos desconstruir essa ideia. Né? Açúcar refinado é baixo em FODMAPs. Porém, como ele tem um processo mais inflamatório, ele vai levar a desbiose, que vai levar à distensão abdominal. Exatamente. Então, é só ter esse raciocínio, né, de que não é preto no branco. Tem vários tons de cinza ali entre o que é saudável, o que não é e o que pode em certas quantidades. Perguntaram aqui, talmaltina? Não, talmaltina não é poliol. Não fermenta, stevia também não, tá, gente? Talmaltina... Talmaltina é uma perguntaram da pasta de amendoim. A pasta de amendoim pode dar distensão também, tá? Por causa do amendoim em si, dependendo da quantidade. Por causa do amendoim em si. Aí é por questão da pessoa não se dar muito bem com o tipo de proteína que tem na leguminosa. Né? O amendoim é da mesma família do feijão. Né? Apesar o próprio amendoim pode ter um pouco de FODMAPs, né? Um pouco de... Ele tem. Não, mas ele tem pouco. Em relação ao FODMAPs, ele é baixíssimo. Ele é até tolerado. O problema é que a pessoa pode ter uma distensão por conta da proteína e também por uma liberação de histamina. Também que aí é um outro processo. Eu teria que fazer uma outra live para falar só... Não digerir bem. Aí
aí, gente, já entra na É de não digerir e bem. aí já entra na questão de você digere bem ou não o alimento. A gente vai falar sobre Exatamente. isso também, tá? Mas a gente tá focando aqui. Exato. Então, primeiro ponto que a gente abordou, a gente tem muita coisa para falar ainda. Primeiro ponto, gente, fermentação pelas bactérias. Foi o que o Márcio falou. Se você está tendo distensão, uma das coisas que pode estar acontecendo é a fermentação. O que é isso? Quando as bactérias pegam os carboidratos que são fermentáveis, os FODMAPs, tá? Que estão presentes em alguns alimentos, inclusive saudáveis, né, Márcio? Em leguminosas, Sim, em sim. frutas, em polióis, enfim, em várias coisas, tá? A gente fez um e-book, eu e Márcio juntos, que a gente está disponibilizando gratuitamente. Lá no meu canal do Telegram, eu já deixei ele lá Exatamente. no canal, já, quem quiser entrar lá depois e pega. Que tem uma tabelinha, a gente explica melhor, tá? Depois vocês veem lá a tabela dos FODMAPs. E aí, essas bactérias fermentam. Quando que essas bactérias fermentam? Quando você tem uma desbiose, né, Márcio? Então, assim, tem Exatamente. que... E a desbiose, como você falou, é aquela coisa que Na verdade, tá para todo mundo. tem, mas assim, a pessoa que tá com um grau de desbiose muito exacerbado e tá distendendo muito, provavelmente não vai tolerar. Então, na verdade, esse protocolo Low FODMAPs não é só para quem tem síndrome do intestino irritável. É uma dieta muito eficaz e é a dieta mais usada para quem tem síndrome do intestino irritável, tá? Mas para quem sofre de distensão, é uma dieta super eficaz também, é super válida a fazer, tá? Ótimo. É uma das abordagens. Inclusive, fala aí, resumidamente, sobre o que é o protocolo, Márcio, pra gente, para dar uma resumida. Então, teve até uma menina que falou ali uma coisa, gente, sobra o que para comer? Sobra tudo. Se a pessoa fizer o protocolo, por exemplo, ela vai ver que tem certas quantidades que a gente pode consumir todos os alimentos, até que são altos em FODMAPs. Então, assim, é um protocolo que ele é dose dependente. Um abacate. Um abacate, se eu comer 60 gramas de abacate, eu tenho uma grande chance de ter uma distensão abdominal se eu tiver com um quadro de desbiose. Porém, se eu pegar e consumir 30 gramas, eu consigo consumir o abacate perfeitamente. É um processo individual que você tem que testar cada tipo de alimento. Então, é dessa forma. Então, a pessoa anotar, saber o que é, seguir o protocolo. O protocolo, como você falou, pode ser feito para qualquer tipo de pessoa. Principalmente, vamos supor, se a pessoa quiser viajar, não sabe o que tem numa determinada região. Ela vai lá, não vai comer o feijão, não vai tomar o leite lê, e ela pode fazer o protocolo baixo em FODMAPs para ela não ter problemas durante a viagem, né? Então, assim, é uma das formas que a pessoa pode utilizar. Ela pode utilizar para, digamos assim, até para perda de peso, né? Se ela quiser também passar por um nutricionista, sentir, porque quem está acima do peso está com desconfortos gastrointestinais, sempre falo isso. Quem está acima do peso quem tá acima do peso está num grau de com inflamação desbiose. intestinal. Isso é fato. Exatamente, está com grau de desbiose. Márcio, eu estava conversando exatamente isso com meu amigo, né, que é o Lincoln, o tiozão que tá aí na live. Ele falou o seguinte: quem é obeso geralmente não sabe diferenciar se tem uma distensão ou se aquilo ali é gordura mesmo, é a barriga. Exatamente. É bizarro, entendeu? Então, assim, Exatamente. pessoas obesas também têm distensão. Pessoas obesas também têm Ó, distensão. Tá? Principalmente A pessoa não sabe homens. diferenciar. Homens passam desapercebido. Sabia? Tipo assim, a pessoa já está acostumada a ter aquela barriga ali distendida e acha que é gordura. E, cara, não é. Entendeu? Você está fermentando, você tem desbiose, você tem uma inflamação intestinal. Entendeu? Exatamente. Então, assim, realmente é muito mais difícil. Para a pessoa se atentar a esses sinais, você tem que ter uma observação, uma auto-observação muito grande. E isso é uma coisa de educação mesmo, pessoal. Você consigo mesmo, começar a se observar. Isso eu falo todo dia aqui no meu Instagram. Perguntaram aqui. Então, quem tem desbiose em alto grau precisa comer menos desses alimentos. Então, na verdade, quem tem distensão comendo esses alimentos, que já reparou que tem distensão comendo alimentos ricos em FODMAPs, tem que comer menos desses alimentos. Tem que fazer o protocolo, tá? Que aí, provavelmente, você tem uma desbiose e está te fazendo mal comer esses alimentos. E aí, o protocolo reduzindo os FODMAPs, né, Márcia, é justamente para quê? Para a gente causar uma injúria microbiana. A partir do momento que eu paro de dar esses alimentos para as bactérias, eu deixo elas passarem fome. Eu tô tirando os alimentos delas, entendeu? Eu tô com muita bactéria. Exato. E que elas estão se alimentando desses alimentos FODMAPs e aí eu reduzi.
elas vão passar fome, elas vão morrer. Então, eu diminuo aquela carga microbiana ali e eu começo a restabelecer. Aí eu depois, né, Márcio, no final do protocolo, Exatamente. eu consigo talvez ir reintroduzindo de novo alguns alimentos. Pode ser que você fique intolerante a alguns alimentos pro resto da vida. Por exemplo, eu não consigo comer abacate. Assim, aumentar a quantidade. Eu já fiz o protocolo e, cara, hoje se eu comer 50 gramas de abacate, grão de bico também, nossa. Não dá, consigo, né? Não consigo. São coisas assim que eu fiz o protocolo, mas eu comendo pouco, eu sinto, sabe? Então, eu não consegui reproduzir. Sim. Isso é individual. É isso que as pessoas têm que entender. É bem individual. Apesar de ter um protocolo bonitinho, com quantidade, nananã, cara, às vezes você não vai se encaixar no protocolo, sabe? É por quê? Porque tem são coisa... pessoas diferentes. E tem uma coisa, Jéssica, que tocando nesse assunto, a gente vai estudando todo dia e vai aprendendo mais, né? Nós somos eternos estudantes. Hoje se tem uma evidência de que a microbiota que você herdou, que você não consegue mudar, ela é em torno de 47%. Então, assim, agora estou na dúvida se é 47% ou 53%. Mas vamos lá, 53% é o que você muda e 47%... vamos botar 50%. E por mais que você faça protocolos, faça tudo, tem coisas que você realmente vai ficar intolerante. Sim. Mesmo que... E não adianta. Agora, assim, se a gente tem uma chance de 50% e sabendo se conhecer, sabendo fazer uma substituição, alguém perguntou ali, por exemplo, aveia. Aveia, num protocolo, até 50 gramas, ok. Passou disso, já tem uma fermentação alta, porque também é uma alta quantidade de fibra, e aí pode ser que você tenha. Mas tem gente que pode comer 5 colheres de aveia, 100 gramas. Eu tenho síndrome do intestino irritável. Durante o protocolo, eu consumi aveia tranquilamente. Nunca senti distensão com aveia. Exatamente. É muito individual, Exatamente. gente. É muito individual. E aí... Exatamente. Mas só que... Isso também serve para síndrome do intestino irritável? Serve. A Low FODMAPs é a primeira estratégia para síndrome do A verdade é a primeira abordagem. É a primeira. A primeira. E o que ocorre? Eu defendo muito a Low FODMAPs como uma dieta que é porta de entrada para a nutrição funcional. Por quê? Eu não preciso de prescrição de suplemento para começar ela. Eu não preciso de fazer alguma coisa muito cara. Eu só tenho que entender quais são os alimentos que eu posso e ir dosando e entendendo o meu corpo. E ali, depois você vai reintroduzindo. Aí você pode entrar com suplementação, pode entrar com tudo. Mas ela é um protocolo barato de se fazer, prático. Sim. Né? E é o que eu falo, é a porta de entrada da nutrição funcional, que é a nutrição que eu defendo. Tá, e só para fechar o protocolo, geralmente faz de 6 a 8 semanas, né? 4 a 8 semanas. Tem gente que pode flutuar pelo protocolo, como eu falei, vai fazer uma viagem, vai fazer alguma coisa, você pode fazer... Faz uma estratégia tipo, eu tô ficando muito distendida, deixa eu fazer 2 semanas de low FODMAPs. Exatamente. Cara, 3 dias, gente, 3 dias, você fazendo algum protocolo de modulação intestinal, você já muda a resposta da sua microbiota, né? Ou pro bem ou pro mal. Tipo, você tá muito bem na sua alimentação. Aí você jacou no sábado. Pronto. Você já jacou sábado e domingo. Pronto. Segunda-feira sua microbiota já chorou. Então a gente pode modular a nossa microbiota pro bem ou pro mal. Né? Então, assim, 3 dias você ficando numa alimentação ok ali pra modular sua microbiota, já muda pra caramba. Né? Então, assim, imagina você ficar uma semana, 2 semanas, talvez num protocolo, você já tá se sentindo bem, às vezes você até tolera, né? Começar a voltar a consumir alguns alimentos, enfim. Isso vai ser individual também. Né? A gente fala de talvez fazer 2 meses, quem tá numa crise muito bizarra, né? Da síndrome do intestino irritável, enfim. Uma coisa mais avançada. E exatamente, como você falou também, por exemplo, até atletas, pessoas que vão fazer provas, alguma coisa, ela pode fazer a dieta Low FODMAPs uns 3 dias antes da prova para chegar leve, para poder ter um desempenho melhor. Então, assim, às vezes a pessoa vai fazer uma prova para concurso e, de repente, ela sabe que, de repente, na prova pode estar muito nervosa, ela pode fazer o protocolo naquela semana para ela chegar... É uma dieta antifermentativa. Isso. Né, que é um conceito muito bom. E aí a pessoa se sente mais leve. Não é
uma dieta para se utilizar a vida toda, Uhum. né? Por isso que a gente tem um protocolo de 2 meses que a gente precisa ter diversidade de bactérias. A gente tem tanta coisa pra falar que eu acho que a gente vai ter que entrar de novo, mas vamos continuar. Então, ó, gente, Sério. primeiro ponto, falamos, se você tá tendo distensão, pode ser que você esteja fermentando muito. Então, diminuir alimentos ricos em FODMAPs e não exagerar nas fibras, tá? Fibras que... E aí, as fibras aqui seriam os alimentos ricos em fibras e até as fibras que geralmente as pessoas suplementam, né, Márcio? Que são os FOS, os GOS, né, que vocês compram. Esses fermentam muito. Geralmente, os que não fermentam as fibras é a goma cássia e o pisílio, se vocês Tá. usarem com bom senso, não tende a fermentar muito também, não, tá? Na verdade, o pisílio E o ajuda amido resistente bastante. também. E o amido resistente. A farinha de banana verde, na verdade, por exemplo. Aham, O biomassa sim. também É fermenta porque o muito que pouco. acontece, gente? No protocolo FODMAPs, a gente diminui muito as fibras, porque a gente tira justamente os alimentos que são ricos em fibras, né? Que tem esses carboidratos fermentados. Então, a gente pode usar algumas fibras que não fermentam, como a goma cássia, como o pisílio, mas em quantidades pequenas também. Outra coisa que a gente geralmente não usa no protocolo FODMAPs, e as pessoas acham que é a salvação da humanidade, são os probióticos. Por quê? Exatamente. Porque é meio óbvio, mas as pessoas não pensam nisso. Se você está tendo distensão, porque você está tendo muita bactéria ali no seu intestino delgado, no seu intestino grosso, imagina você botar probióticos, que são bactérias vivas, aí você está botando mais probiótico dentro do seu intestino. E aí essas bactérias, os probióticos, elas também adoram FODMAPs. Elas também adoram, né, Exatamente. alimentos fermentáveis. Ou seja, você vai piorar a sua distensão. E aí quando eu falo de probióticos aqui, não é só a cápsula de probiótico. É o kombucha, é o kefir, é o iogurte fermentado. São todas as fontes de probióticos. Então, talvez no início, que você está tendo muita distensão, não seja legal tomar o probiótico, tá, gente? O probiótico, sim, ele vai ser Isso é muito legal. comum, essa dúvida é muito comum. Todo dia eu recebo essa pergunta. E o probiótico? Não, o probiótico não é a salvação da humanidade. Quem dera. Na verdade, Jéssica, nas minhas consultas eu não passo probiótico. Aí. Depois de um certo tempo, Só depois. que aí a gente tem uma linha que eu gosto muito, que é de psicobióticos, que aí mais à frente eu posso trabalhar, mas de primeira não. Pode Eu usar até faço uma os brincadeira. biológicos também, né? Que são os probióticos mortos, É, né? Só para controlar a inflamação. eu faço uma brincadeira que quando a pessoa está com desbiose é como se as bactérias estivessem ali muito agitadas, né? Tá uma confusão. E aí na confusão tu joga mais bactérias ali para separar, você Não, tende a piorar o quadro. tipo assim, caraca, jogou um monte de bactéria no meio da guerra, sabe? Aí, cara, você faz uma bagunça. Não façam Tá jogando isso, gasolina gente. na fogueira. Não façam isso, sério. Assim, eu não sou contra kombucha e kefir. Só que eu acho pior porque a gente não sabe nem quais as cepas que tem ali, sabe? Pode ter 300 mil espécies. Exato. Quando a gente dá um manipulado, quando você compra uma marca, né, que vem ali as espécies que tem, você ainda sabe o que você está tomando. Agora, esses é fogo, porque assim, a gente não sabe o que tem e ainda pode estar contaminado com fungo, a gente ainda pode estar ingerindo cândida também, aí você faz um super crescimento fúngico, né? Porque também é um tipo de disbiose. Eu tenho até uma aula de cândida aí, a SIFO, é um super crescimento fúngico do intestino delgado, que também gera sintomas de desbiose e pode gerar candidíase de repetição. Enfim, Exatamente. pode virar um caos. Tudo porque você fala, eu vou tomar probiótico. Então, não tomem probiótico, tá bom? Não É um tomem conceito probiótico. errado. E também, eu não sei se a gente tinha separado aqui, dividido, para falar também dos casos que são comuns, né? Pessoas utilizando medicamentos. Ah, não, essa é a sua parte, ó. Ah, falo. Sua parte falando sobre os medicamentos. Adoro falar sobre isso, adoro. As Até pessoas porque adoram você é tomar remédio. 99,99% médica. Sou. Só falta o MEC querer me dar meu diploma. Eu poderia estar aí no combate do coronavírus, né? Como médica, já, mas... Então, estamos aí Não, mas tu é nessa tranquila. pandemia. Tô quase. Então, interfere muito, né? O uso de medicamentos, principalmente por conta própria. Nossa, eu pego muito paciente que espirrou, tá tomando antibiótico por conta própria. É muito comum. Sentiu uma azia, E tá as tomando omeprazol. pessoas... Não, omeprazol, então. Aí, enfim, antibiótico, muito comum, né? A gente pensa antibiótico é pra quê? Pra matar bactéria. Ah. Caramba, tô dando antibiótico
tô matando minhas bactérias. Claro que vai matar umas bactérias boas. É óbvio, gente. Tá? E vai sobreviver a mais resistente ali. Então, assim, se as minhas bactérias boas não forem resistentes àquele antibiótico, cara, eu vou fazer uma limpa. Então, assim, já vou causar desbiose com antibiótico. Anti-inflamatórios, péssimos também. Então, a galera toma muito aí Dorflex, ibuprofeno, né? Dipirona, por conta própria. Tudo isso age ali, né, no intestino, tem uma ação anti-inflamatória. Também não é legal tomar por conta própria, de forma crônica. Claro, quando você tá com uma dor, você não vai ficar com dor, você vai ter que tomar. Mas isso também causa uma desbiose. E o famoso omeprazol. Omeprazol, ranitidina. Ranitidina até saiu do mercado agora, foi proibida a comercialização de ranitidina. Pra você ver, a gente não tem ranitidina mais no hospital, viram que tá causando efeito colateral, não sei o quê. Você vê que boa coisa não é, né? E aí, a As galera coisas usa omeprazol pra pra reduzir o ácido. Só que mas é o seguinte, o ácido do estômago é uma proteção, né? Porque se eu tenho um pH mais alto ali no estômago, ou seja, mais básico, eu favoreço o crescimento de bactérias. Então, quando eu tenho um pH mais ácido, eu protejo ali para não crescer bactérias no estômago. Então, quando eu tomo um remédio, eu vou facilitar, né? Vou diminuir a produção de ácido, eu deixo crescer bactérias. E essas bactérias também, né, vão para onde? Para o meu intestino delgado. Acesso ao meu intestino grosso. Fazer um adendo. Então, fala. Esses sais de fruta, heno, tem uns que é para melhorar, esqueci o nome. Tem um que é muito comum que o pessoal coloca para... A gente já fez uma outra live ano passado. Eu esqueci. Você sabe qual que é o nome? Alguém sempre Tipo, fala pra gente, não, eu vou buscar aqui. Esses sites, eles são muito comuns. Sei. Ai, Bom, eu sei o que é, mas eu esqueci. Sal de frutas. É sal de eu frutas. Sei o que é. Não, fala Então, não, é um outro. eles diminuem eles abaixam o pH. Então, assim, no caso também não tem um efeito tão forte que nem o omeprazol, mas aquilo usando cronicamente, né? E tem pessoas que vão todo dia pro restaurante, acaba o almoço, né? E é o eno. Não, mas eu esqueço o nome, ele tem um nome técnico. O pessoal toma paliativo demais, eu não aguento, a gente não faz isso, por favor, eu quase choro. É um paliativo do outro, entendeu? As pessoas assim, eu comi muito, tô distendida, vou tomar aqui, tô com gás, vou tomar um Luftal. E Luftal é caro, tá? O Luftal, a marca em si, é bem caro. Luftal é caro? Não tô conseguindo ir no banheiro, vou tomar um laxante. Fiz um vídeo de laxante também esses dias. Tá bom pra caramba. Falando de todos os perigos do laxante, que é bizarro. Enfim, sabe? Só fica enxugando gelo e não trata a causa. É bizarro. Enfim, gente, vamos continuar, porque senão eu vou até chorar nessa live aqui. Não, mas tranquilo. Deixa eu ver aqui, ó, uma parte que a gente tinha separado para poder falar. Bom, vamos falar para as coisas práticas, né, também, do que a gente pode estar fazendo. A gente falou do primeiro ponto da fermentação que pode estar ocorrendo. E um segundo ponto também que a galera come muita mosca, né? Pesca muita mosca. É o seguinte, proteína. Eu falo muito nos stories, excesso de proteína. Exatamente. A gente pode estar tanto com excesso de bactérias que fermentam, como a gente pode também estar com excesso de proteobactérias. E aí, quando a gente usa o omeprazol e a gente reduz o ácido, a gente pode, inclusive, estar dificultando o quê? A digestão de proteínas, porque a digestão de proteínas começa no estômago. E aí, quando chega essas proteínas inteiras ali no intestino delgado, quem que dá, né? Quem que fica muito feliz? As proteobactérias. Porque proteobactérias vem justamente o quê? De proteínas. Elas se alimentam ali, elas metabolizam os aminoácidos provenientes dessas proteínas. Então, se eu como muita proteína, fica muita proteína em excesso ali, mal digerida no intestino delgado. Essas proteobactérias crescem. E aí, o que as proteobactérias fazem? Elas fazem putrefação. Elas metabolizam as proteínas e geram gases. E aí, como é que são os gases gerados pelas proteobactérias, né? Como é que é essa distensão? São gases muito fedidos. Putrescina e cadaverina. O tiozão já até sabe, porque eu falo pra caramba isso com ele. Putrescina e cadaverina são os nomes das substâncias. Gente, gases fedidos
distensão abdominal com gases muito fedidos, tipo podre, é excesso de protobactéria. Não precisa fazer exame. Vocês estão com excesso de protobactéria. Tá gerando, tá ficando podre, tá tendo putrefação ali no seu intestino, tá? Por essas bactérias. E o que tem que fazer? Tem que matar essas bactérias, tem que reduzir essas bactérias. E como que a gente reduz bactérias? Do mesmo jeito que a gente faz lá com a fermentação. A gente diminui o substrato, né? Então, Exatamente. um outro jeito, uma outra abordagem que a gente pode ter, né? É o quê? Reduzir o consumo de proteína animal. Então, a gente pode fazer alguns dias de plant-based, né? Uma dieta sem proteína animal. E aí, a gente só vai consumir proteína de origem vegetal. Por quê? Porque essas bactérias adoram proteína de origem animal. Aí, por quanto tempo eu vou fazer dieta? Isso também é muito individual, né? Fala um pouquinho pra gente aí, Márcio, da sua abordagem com essa questão das proteínas. Bom, primeiro que eu chego e falo, uma coisa bem importante é que as pessoas precisam mastigar bem, né, também, porque Total. a gente está falando numa época agora que ninguém está almoçando em restaurante, né? Tá todo mundo, acho que, comendo em casa. Então, não tem desculpa também de comer na correria. A maioria das pessoas que almoçam fora começam a comer muito rápido, não tritura bem o alimento. Então, esse alimento, quando ele chega muito inteiro, dificulta o trabalho das enzimas para poder fazer a digestão. Então, assim, uma dica que a gente tem que dar é mastigar o maior número de vezes. Assim, a gente poderia colocar um número bom 30 vezes, mais ou menos, para alimentar bem, para deixar. Oi? É o certo, ninguém faz. É o certo. Porque a gente já tem a própria digestão na própria boca, né? A gente tem as enzimas, né? Amilase, lipase, protease, todas elas já são na boca mesmo. Não ingerir líquidos junto com as refeições, também para não atrapalhar o processo enzimático, né? A gente, quando coloca líquidos junto com a comida, a gente dificulta a ação das enzimas. Então, o que a gente tem que lembrar é que o alimento quando chega no estômago, ele tem que ser triturado, ele tem que ter uma boa superfície de contato. Então, se a gente está jogando líquido, não está mastigando bem, ele está muito íntegro, vai acontecer o que você acabou de falar, de ter uma putrefação, porque a gente não fez uma boa digestão. Uma coisa muito comum nisso é quando tem aquelas pessoas que às vezes vão ao banheiro e tem fezes muito volumosas, né? Fezes muito grandes. Então, pedaços de comida nas fezes. Exatamente. Então, assim, não comer rápido, engolindo o ar, né? Também é uma coisa. Quando eu for falar do Ayurveda, isso é o kapha. O kapha que tem fezes volumosas e pedaços de comida. Eita, você é Ayurveda, mas você não sabe, já te falei. Gente, o Márcio, ele pratica Ayurveda, apesar dele não estudar Ayurveda, mas ele pratica. Só a gente conversando, eu falo, mas isso é da Ayurveda. Não, mas tudo se conecta. Tudo se conecta. Exatamente. E aí, o que a gente pode falar, Jéssica, uma coisa bem importante é o uso de chás, né? Primeiro o seguinte, se a gente vai ter que afastar os líquidos das refeições, né? Tem a parte de fruta que você vai falar, né? Ou sou eu? Até perguntaram aqui. Pode falar os dois. Ah, tá. Então, não, eu vi aqui. Do mesmo jeito. Tá. A gente também, assim, esses chás digestivos, a gente não logo após a refeição, mas, assim, a gente tem que fracionar a alimentação, saber que almoçou meio-dia, e se de repente você vai fazer uma outra grande refeição 2 da tarde, você tem um intervalo muito pequeno. Então, quando a gente fala fracionar, dá um intervalo também maior, né? E aí, nesse meio período, dá para você colocar um chá mais digestivo. Sim. Para distensão abdominal, que é importantíssimo, é o gengibre, né? O gengibre é o que mais funciona. Ou a gente, no atendimento da parte de nutrição, às vezes eu prescrevo o gingerol, que já é a forma mais ativa. Suplementação, né? Às vezes tem um suplemento que a gente passa, né, um fitoterápico, que já tem o gingerol. Cada caso é um caso, né? Às vezes a pessoa está na rua,
está no trabalho e está tendo uma distensão abdominal, não dá tempo de fazer um chazinho. Aí a gente opta pelo fitoterápico. Então, isso daí é de acordo com o hábito da pessoa. Tinha separado aqui para falar sobre frutas. Acho que é você que vai falar sobre frutas. Então, Bom, perguntar, só para fechar aqui o negócio das proteínas. Então, a segunda estratégia que a gente falou, gente, foi em relação a diminuir, então, né, a quantidade de proteínas na dieta, proteína animal, principalmente. É uma das outras estratégias. E aí, na verdade, se você está tendo muita distensão, você reparou que você está tendo distensão com FODMAPs, e você consome muita proteína animal, às vezes, juntar as duas estratégias é legal. Durante a sua estratégia low FODMAPs, você também diminuir o seu consumo de proteína animal. Ou fazer uns dias de dieta vegana vegetariana, né? Mas aí tomar cuidado para nessa dieta vegana vegetariana você não acabar colocando muitas leguminosas que são fonte de FODMAPs. Exatamente. Né? Porque aí é muito isso. Tem gente que tá fermentando muito, né? No caso, tá gerando muito gás, muita extensão, por excesso de proteína. Principalmente quem é aí bodybuilder, né? Quem é da musculação. Uma dica de ouro que não é fácil, não é difícil também de imaginar, mas as pessoas esquecem de fazer, é que quando tiver numa fase dessa, dar preferência para frango desfiado e se for comer carne moída, porque você ajuda, né? Se você está tendo um processo lento de digestão... Tudo que puder facilitar a digestão, gente. Facilita. Então, assim, é uma estratégia que ajuda bastante. Facilita a sua Então, digestão. assim, em vez de comer o peito de frango, né, íntegro, você vai lá, coloca ele desfiado, faz o peito de frango desfiado. Exatamente. Peixe é uma carne fácil, de fácil digestão. Então, assim, você facilita. Se puder tirar a carne vermelha, entender, gente, melhor ainda. Carne vermelha. Entender Você sabe o que eu falo? Que uma coisa. Nosso intestino, ele é vegetariano. Oi? Nosso intestino é vegetariano. É um pouquinho. Não, no caso, peixetariano, né? Sacanagem. Vegetariano? Que é o termo horrível que foram usar. Eu tô pra comprar um kit de pesca aqui pra não ter que comprar nem mais frango. Que ocorre? Uma dica também, né? Que isso, quem passa em consulta, eu também trabalho muito, que são as enzimas digestivas. Eu sempre falo isso para todos os pacientes. A gente tem que entender que um copo de leite para um adolescente de 17 anos é uma coisa. Quando uma pessoa passou dos 30 anos, bebeu um copo de leite, a digestão já não é a mesma, né? A gente já não tem uma alta produção de enzimas endógena. Então, o que a gente faz? A gente suplementa. E o envelhecimento, ele é de dentro para fora. A gente tem uma baixa produção de enzimas conforme a gente vai envelhecendo. Né? Tanto que tem uma coisa muito interessante, que a gente tem um tipo de enzima que ela é quebrada no nosso intestino. Mas nos idosos a gente não tem essa enzima quebrada porque eles não produzem a enzima que quebra. Porque o próprio envelhecimento diminui o fator intrínseco, diminui vários processos que fariam quebras de proteína. Então, a gente suplementar com enzimas dar uma força para o corpo. E a quantidade, aí depende de cada um, cada caso, né? Depende da idade também, mas eu tenho trabalhado muito e, olha, tem bastante sucesso. Facilita demais, tá, gente? Então, aí, outra estratégia, suplementação com enzimas digestivas. E aí, geralmente, usa antes das grandes refeições, né, Márcio? Principalmente almoço. Exatamente. Janta, né? Você gosta o quê? De botar meia horinha antes ou junto com a refeição? Como é que você faz? Olha, depende do hábito, assim, da pessoa. Por exemplo, a pessoa que come bastante salada, eu trabalho com um tipo de enzima. Para aquela pessoa que é mais carnívora, aí eu tenho que trabalhar almoço e janta com betaína, com... Sim, que aí que já tem que e a outra, você não vai me fazer falar o nome, mas eu tenho ela aqui. Tem. Essa daqui, a alfa-galactosidase. Porque essa daí é pra FODMAPs, né? Então assim, eu uso, tá? Então assim, cara, isso aqui tá sendo uma consulta online, não salva... Tu faz o seguinte, salva a live no teu Telegram, eu jogo pro meu Telegram também, quem quiser corre atrás da gente lá. Isso aí. Mas eu falei que essa live não ia ficar gravada, porque o Instagram não tá gravando. Pois é. Eu acho quanto tempo que tem de live?
eu já tenho que encerrar e a gente volta pra terminar de falar, porque tem muita coisa pra Quanto é falar. que tá? Mas tá quanto tempo? Já vai dar 19 horas. Entrei 18, né? É, tá, não, vai terminar. Não, porque tem live que tá ficando mais de 1 hora, não sei se você já viu. Direto? Direto, eu já vi. Vê aí, se não cair, quando tiver caindo, você fala. Mas e se cair? Cair, a gente volta. Tá, se cair, Uma volta então. Então que vamos continuar. faltou, bom, falar dos chás. Não, então, as Tá. enzimas, deixa eu pegar esse gancho das enzimas pra falar das frutas, tá? Ah, O lógico, que faltou essa acontece, parte. gente? Principalmente quem perguntou aí das frutas. A gente sempre ouve que tem várias frutas que são ricas em enzimas digestivas, né? Que no mamão tem bromelina. É no mamão que tem bromelina? Não sei agora, Oi? é no abacaxi. No abacaxi tem bromelina? Não sei se eu confundi. É, o abacaxi que tem Abacaxi tem bromelina. bromelina. No mamão tem uma também. Mamão é papaina. Papaina. No mamão tem papaina, no abacaxi tem bromelina, né? Que na laranja também tem, né, enzimas digestivas. E aí que seria ideal, né? A gente já ouviu, né, já viu, que as frutas ajudariam a gente com a digestão, né? Por causa dessas enzimas. Mas aí, né, a gente estudando mais, né, sobre a digestão em si, sobre todo esse processo, vamos pensar juntos aqui. Você comeu lá, né, seu almoço, arroz, feijão, salada, legumes, sua carne, comeu todo o seu prato lá de comida. Aí depois da sua refeição, você vai e come, sei lá, 2 rodelas de abacaxi. O abacaxi, né, que é uma fruta, ele teria que ter uma digestão rápida, né? Por quê? Porque é uma frutose. Exatamente. Se ele fosse ingerido sozinho, a digestão dele seria rápida e seria fácil. A partir do momento que você botou ele depois da comida, você já está o quê? Retardando a digestão dessa fruta. Você já está Exato. dificultando a digestão dessa fruta. Tudo que a gente deixa a digestão mais lenta, a gente facilita que isso fermente. E se eu falo de fermentar, eu falo de gerar gases, eu falo de gerar distensão. Então, se você é uma pessoa que já tem gases, que já tem distensão, que já tem uma digestão lenta, que você sabe, que você come, você sente pesado, você fica rotando a comida, que depois de 2 horas você ainda tá sentindo ali o gosto daquela carne que você comeu. Você vai enfiar mais uma fruta, tipo, caraca, você já tá cheio. Você vai chupar uma laranja. Gente, não façam isso. Então, tanto pela medicina Ayurveda, como pela modulação intestinal, a gente não aconselha comer fruta junto com a comida. Né, Márcio? Então, fala aí Exatamente. o que você acha, porque a gente pensa uma coisa. Existe até um mito do abacaxi. Não é um mito, o abacaxi tem sim a bromelina, mas é naquele miolo, né? Então, assim, geralmente quem vai na churrascaria não fica comendo miolo de abacaxi, né? Come a fruta inteira. Mas, assim, se a pessoa for comer só o miolo, ok, até seria indicado. Mas cada caso também, tá, Jéssica? Eu, por exemplo, se a pessoa vai comer mamão com ovos mexidos, aí é tranquilo. Sim, gente, aqui, ó, Você eu tá... tô perguntando, então não pode dar de sobremesa para criança? Gente, preste atenção no que eu falei. Se você tem muita distensão, se você tem a digestão lenta, caraca, você já fez uma refeição grande no almoço, não coloque uma fruta depois para piorar essa digestão. Agora, caramba, no seu café da manhã, você come ali um ovinho mexido, uma panquequinha de aveia, ou um mingauzinho, você quer botar uma fruta junto, quer comer um meio mamão. Claro que pode, gente. Tem que pensar aqui, ó, laranja na feijoada. Não. Primeiro que a feijoada, nosso Deus, né? Você vai ficar desse tamanho de distendida. Já vai botar mais a laranja? Não, é exatamente isso. Então, gente, é bom senso. A gente tá falando que você fez uma grande refeição no almoço, uma grande refeição no jantar. Você ainda vai botar uma fruta depois, a chance dessa fruta fermentar é muito grande, tá? É isso que a gente tá explicando aqui. Não que você não possa comer frutas como uma sobremesa. Mas, sei lá, você quer comer uma fruta depois do almoço? Espera aí, depois de 2 horas que você comeu, que você almoçou, depois você come sua frutinha, sua laranja, sua tangerina. Espera um pouco de... Eu descobri que esse hábito de sobremesa é só no Brasil, né? Sim. Sim. Em outros países do mundo, assim, eu não sei Estados Unidos, né? Mas Nos Estados Unidos eles comem McDonald's o dia inteiro. Não precisa nem sobre food. Mas eu descobri isso por conta de uma menina que morava fora e tal. E aí ela ficou impressionada de comer sobremesa, mas como assim? Não acabou de almoçar? Você já tá cheio? É um hábito nosso. É um hábito.
Você né? nunca tá E é bom, é importante destacar, Jéssica, assim, não é que a gente está falando que não possa nunca comer uma fruta Não, depois do é se almoço. observar. Só não pode ser o hábito, Não, e é se né? observar. Olha só, você come a fruta depois do almoço. Você se sente bem, você digeriu super bem, não tá estufado, cara, Exatamente. continua, tá ótimo.